O vestiário do Grêmio acabou de garantir a taça do campeonato estadual. O Grenal foi vencido, o troféu foi levantado. E a torcida? Bom, a torcida fez aquela festa tradicional que todo mundo conhece. Uhum. O clima perfeito de fim de campeonato, né? Exato. Mas olha, se alguém abrir a porta das instalações do clube neste exato momento, não vai encontrar um ambiente de celebração, não. Ou aquela calmaria típica de fim de torneio. Com certeza não, a realidade lá dentro é outra. Totalmente outra. Vai encontrar um cenário de pura tensão. É um departamento médico trabalhando no limite do limite, tem um capitão isolado na academia e, tipo, um treinador reescrevendo seu manual de táticas a apenas 48 horas de pegar um avião para São Paulo. Nossa. Para enfrentar o Palmeiras, sabe? O contraste é simplesmente brutal. É brutal mesmo. E assim, a transição da euforia para esse modo de sobrevivência no esporte de alto rendimento não leva dias, leva horas. Pois é. A conquista do título, ela acaba mascarando temporariamente os danos colaterais que uma campanha dessas, super intensa, exige do corpo dos atletas. O que estamos observando agora, através dos relatórios internos e das notas da imprensa esportiva, é basicamente a conta chegando. E chegando, cara, né? E como? E ela está chegando com juros absurdos, no pior momento possível do calendário, bem na véspera de um confronto gigante. E é exatamente por isso que nosso mergulho nas fontes de hoje é tão importante para quem nos escuta. Porque, tipo, o que está se desenrolando no Grêmio não é apenas um boletim médico de rotina. Não, longe disso. Ou uma prévia de um joguinho no fim de semana. É um estudo de caso em tempo real sobre o preço físico de uma ambição desmedida, sabe? Sobre o caos tático que a ausência de uma única peça pode gerar e sobre como a burocracia dos contratos pode amarrar as mãos de um treinador. Uhum. É um prato cheio para a gente analisar. Certo, vamos analisar isso com calma. Começando pela origem de todo esse efeito dominó. O capitão, o volante Arthur e uma linha do tempo médica que, honestamente, levanta muitas suspeitas. O caso do Arthur é tipo o arquétipo do dilema médico no esporte moderno. Estamos falando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Uma lesão chata, né? Muito chata. Sofrida logo após o desgaste monumental daquele Grenal que decidiu o título estadual. E o diagnóstico inicial, que foi documentado pelos próprios médicos do clube, estabelecia uma janela de recuperação bastante padrão para esse tipo de trauma. Que seria de quanto tempo, mais ou menos? De 2 a 3 semanas, o que é o tempo biológico normal para o músculo cicatrizar. 2 a 3 semanas. Mas a realidade que a gente viu foi bem diferente, cara. Ele voltou a atuar em menos de 14 dias. E é aqui que eu preciso questionar a lógica por trás dessa decisão. Sim, é o ponto central. Porque olha só, o departamento médico é composto por especialistas em fisiologia humana. Eles conhecem os prazos biológicos, estudaram para isso. Por que liberaram um atleta de alta performance antes do prazo mínimo de segurança? Pois é. Aí que entra a política do futebol. Exato. Foi uma pressão insuportável da diretoria por causa da importância dos jogos. Ou, a vontade do próprio jogador de não ficar de fora acabou atropelando o protocolo médico. O que você acha? O fascinante aqui é entender a dinâmica de poder invisível dentro de um clube de futebol. Sabe, a decisão de liberar um jogador, ela nunca é puramente clínica. Nunca. Tem sempre algo a mais. Exatamente. É um cálculo de risco que envolve o departamento médico, a comissão técnica, a diretoria e, claro, o próprio atleta. E o atleta muitas vezes mascara a dor porque quer jogar, né? Sim, o cara não quer ficar de fora da festa de jeito nenhum. E quando você tem uma final ou uma sequência vital de jogos, a régua do que é considerado recuperado sofre uma distorção perigosa. O limite aceitável de dor é empurrado lá para cima. O problema, e aí é que a coisa complica, é que a fisiologia não lê a tabela do campeonato. Nossa, essa frase resume tudo. A biologia cobra a sua conta. E lendo os recortes sobre o estado atual dele na imprensa, a imagem que me vem à cabeça não é mais aquela velha história de só forçar a barra. É algo muito mais estrutural, sabe? Explica melhor. Pense em um pedaço de madeira que rachou ao meio. O carpinteiro vai lá, passa a cola e avisa que precisa secar por 3 semanas. Tá, o tempo de cura. Isso. Mas em menos de 2 semanas, alguém pega essa madeira recém-colada e usa para sustentar o telhado de uma casa durante uma tempestade imensa. A cola simplesmente não curou.
O que acontece? A casa cai. Exato. A estrutura não necessariamente quebra em um lugar novo, mas ela cede, ela perde a firmeza, começa a ranger e ameaça desabar a qualquer instante. É exatamente o que os relatórios da Zero Hora estão descrevendo sobre o Arthur agora. Essa analogia ilustra a mecânica da lesão perfeitamente. É bem isso mesmo. O jornal Zero Hora trouxe um detalhe crucial da reavaliação médica recente dele. E qual foi? Eles constataram que não existe uma nova ruptura na coxa do Arthur. Ou seja, a madeira não quebrou de novo no mesmo lugar. Ah, então o músculo não rasgou outra vez. Menos mal. Menos mal, sim. No entanto, ele relata dores musculares constantes, uma dor que não passa, a ponto de estar afastado de qualquer treinamento no gramado desde sexta-feira, dia 27. Caramba, desde sexta? Sim, ele passou o fim de semana inteiro restrito aos aparelhos da academia, e o planejamento original ditava que ele voltaria ao campo hoje, segunda-feira, dia 30, mas o campo amanheceu, o treino começou e o Arthur simplesmente não apareceu. E pelo que eu vi nas notas internas, eles agendaram uma nova reavaliação apenas para amanhã, terça-feira, dia 31. O que, assim, indica uma mudança de postura drástica do departamento médico, né? Totalmente. Mudaram a chave. Se antes eles estavam dispostos a acelerar o processo e ignorar os prazos, agora eles puxaram feio de mão com força total. Mesmo sabendo que o adversário é o Palmeiras, lá em São Paulo. Sim, porque eles perceberam que continuar usando a madeira com a cola fresca, seguindo a sua analogia, vai acabar derrubando a casa inteira. Pois é, o risco ficou alto demais. Exato. A comissão técnica olhou para o quadro, olhou para as dores constantes do capitão e tomou uma decisão que, na verdade, é de uma frieza cirúrgica, sabe? Poupar o Arthur dessa viagem não é mais um protocolo de recuperação padrão. É uma contenção de danos para salvar o semestre inteiro. Se ele jogar contra o Palmeiras e o músculo ceder de vez, o Grêmio perde a sua peça central não por um jogo, mas por meses a fio. Eles aceitaram o prejuízo de curto prazo para evitar a falência a longo prazo. Faz sentido. Uma escolha amarga, mas necessária. Só que aceitar esse prejuízo tem consequências muito imediatas no campo. Porque retirar o Arthur da escalação não é como, sei lá, trocar um pneu. É como remover o volante do carro. Nossa, ótima comparação. O que nos leva ao impacto direto no trabalho do técnico Luiz Castro. As notas internas sobre os últimos treinos do Grêmio mostram um cenário quase caótico. É uma revolução lá dentro. Sem o seu principal homem de meio campo, o Castro não está apenas procurando um substituto direto, tipo peça por peça. Ele está ensaiando mudanças em absolutamente todos os setores da equipe. Defesa, meio e ataque. Estão sendo reconfigurados simultaneamente. E os relatórios destacam um padrão muito específico nessas atividades. Os treinamentos recentes esqueceram quase que por completo a posse de bola centralizada. Que era a marca registrada deles com o Arthur, né? Exatamente. O foco exclusivo do Luiz Castro agora tem sido em tramas ofensivas e movimentações desenhadas especificamente para culminar em cruzamentos. O jogo aéreo e a exploração máxima das laterais do campo viraram a grande obsessão do centro de treinamento. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando um treinador decide mudar a identidade tática de todos os setores do time na véspera de um jogo fora de casa e contra um rival da prateleira de cima como o Palmeiras. É um movimento muito brusco. Muito. A gente tem que fazer uma pausa e pensar. Isso é o Luiz Castro operando no auge da sua genialidade, tipo, adaptando o time às ferramentas que restaram? Ou isso é um sintoma claro de pânico tático? Pânico tático, gostei do termo. Porque, cara, parece que ele olhou para o buraco deixado pelo Arthur, percebeu que ninguém ali no elenco tem a capacidade de ditar o ritmo pelo meio e simplesmente jogou o plano original pela janela em um ato de desespero. Olha, se conectarmos isso com o quadro geral, eu diria que percebemos que não há pânico, mas sim um pragmatismo extremo. Pragmatismo? Como assim? Para entender essa mudança drástica, precisamos olhar para a função mecânica de um volante com as características do Arthur, especialmente contra um time armado como o Palmeiras. Tá, me explica o lado tático dessa escolha. O Palmeiras é notório por congestionar o centro do campo e aplicar uma pressão asfixiante em quem tenta construir o jogo por ali. O Arthur é como um metrônomo que consegue receber a bola sob pressão, girar e desafogar o jogo com calma. Ele resolve o problema do espaço curto, sabe? Ele é o cara que entra no olho do furacão, pega a bola e sai ileso.
Exatamente. Sem ele, colocar um garoto ou um jogador menos técnico para fazer essa função vital no centro do campo contra uma marcação agressiva dessas é entregar o jogo de bandeja. É um suicídio tático. É pedir para perder a bola na entrada da própria área e tomar o gol. E o Luiz Castro sabe muito bem disso. Ao mudar o foco dos treinos para cruzamentos e jogadas de linha de fundo, ele está intencionalmente esvaziando o centro do campo. Ele está tirando a bola de onde o Palmeiras quer roubar. Bingo! Ele está criando uma formação em formato de anel, onde a bola viaja apenas pelas extremidades, bem longe da armadilha central armada pelo adversário. Faz muito sentido. É um desvio de rota inteligente, admito. Mas que, olha, exige pedalhos altíssimos. Altíssimos, sem dúvida. Porque mudar a forma como a bola chega no ataque significa que você precisa de jogadores com perfis completamente diferentes daqueles que vinham jogando no esquema antigo. E é aqui que entramos na terceira e mais complexa parte dessa nossa história de hoje. O verdadeiro tabuleiro de xadrez do vestiário. O tabuleiro de xadrez que o Luiz Castro está tentando montar esbarra num cansaço extremo e, incrivelmente, na burocracia dos contratos. Pois é. A teoria de jogar pelas laterais e apostar em cruzamentos é fantástica no papel. O anel tático faz sentido. Mas a execução disso depende da escalação. E a lista de presenças e ausências para essa terça-feira parece um quebra-cabeça onde, algumas peças simplesmente desapareceram da caixa. Vamos olhar para os nomes apontados nas fontes. Os relatórios indicam 3 prováveis entradas na equipe titular: Gustavo Martins, Pedro Gabriel e Enamorado. 3 caras novos entrando de uma vez. Sim. 3 jogadores que agora precisam carregar a responsabilidade de executar um plano de contingência criado em menos de 48 horas. E do outro lado da porta giratória, temos as ausências confirmadas. Que são pesadas. Muito. O Balbuena e o Ponta TT estão fora, o que é um golpe duríssimo para o esquema, mas compreensível quando consideramos o nível de fadiga acumulada após a maratona do título estadual. A biologia, como você disse, tirou esses 2 do jogo. O desgaste muscular que tirou o Balbuena e o TT é a consequência natural daquela ressaca física do Grenal da qual falamos no início. O time simplesmente chega esgotado ao seu limite físico. Mas a terceira ausência é o que transforma essa situação de difícil para um pesadelo logístico absoluto. Sim, o caso do lateral. O lateral Caio Paulista também está fora das opções. E não é por causa de dor na coxa, não é por fadiga extrema ou por opção técnica do treinador. É por um detalhe em um pedaço de papel. Burocracia pura. Muito. O Balbuena e o Ponta PT estão fora, o que é um golpe duríssimo para o esquema, mas compreensível quando consideramos o nível de fadiga acumulada após a maratona do título estadual. A biologia, como você disse, tirou esses 2 do jogo. O desgaste muscular que tirou o Balbuena e o TT é a consequência natural daquela ressaca física do Grenal da qual falamos no início. O time simplesmente chega esgotado ao seu limite físico. Mas a terceira ausência é o que transforma essa situação de difícil para um pesadelo logístico absoluto. Sim, o caso do lateral. O lateral Caio Paulista também está fora das opções. E não é por causa de dor na coxa, não é por fadiga extrema ou por opção técnica do treinador. É por um detalhe em um pedaço de papel. Burocracia pura. Caio Paulista está no Grêmio por empréstimo. E o dono dos direitos econômicos dele é justamente quem? O Palmeiras. Existe uma cláusula contratual ali que o impede de entrar em campo contra o seu clube de origem. Isso levanta uma questão muito importante sobre as paredes invisíveis que limitam as decisões dentro do esporte contemporâneo. Paredes invisíveis, gostei. Porque, o público em geral vê os 11 jogadores em campo e julga o trabalho do técnico puramente pelo aspecto tático, se o time jogou bem ou mal. Claro, é o que aparece na TV. Mas a realidade da gestão esportiva, que aliás os nossos ouvintes podem facilmente relacionar com a gestão de projetos complexos no dia a dia corporativo, é que você passa metade do seu tempo lutando contra variáveis que não têm absolutamente nada a ver com a sua estratégia principal. É quase cruel, né? Porque, pensa bem, o Luiz Castro elabora um plano de emergência baseado inteiramente em jogadas pelas laterais do campo,
focando em velocidade e cruzamentos. E para isso ele precisa de laterais rápidos. Exato! Para que isso funcione, ele precisaria ter todos os seus especialistas de beirada de campo à disposição. E no momento em que ele mais precisa de um lateral incisivo, o departamento jurídico avisa que a peça não pode ser usada porque pertence ao inimigo. É o tipo de ironia que derruba qualquer planejamento ideal, sabe? Completamente. E a complexidade do cenário para amanhã, o chamado dia D lá no centro de treinamento, é colossal. Sim, porque o Luiz Castro precisa integrar o Gustavo Martins, o Pedro Gabriel e o enamorado nessa engrenagem principal. E rápido. Ele tem um treino só para isso. Ele precisa que esses três assimilem as linhas de passe para a linha de fundo, entendam o tempo exato das infiltrações na área para o jogo aéreo e sincronizem a recomposição defensiva. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso sabendo que não pode contar com Balbuena para segurar a defesa, não tem a velocidade do TT no ataque e não tem a profundidade do Caio Paulista na lateral esquerda. E claro, pairando sobre tudo isso como uma sombra gigante, a ausência do seu maestro central, Arthur. É literalmente ter que trocar as turbinas do avião em pleno voo, usando peças de reposição que você nunca testou juntas, enquanto voa no meio de uma tempestade horrível. Uma imagem perfeita. A montagem dessa equipe titular para o jogo em São Paulo não é mais uma questão de escolher os melhores fisicamente. É uma questão de encontrar um único arranjo possível que não entre em colapso nos primeiros 15 minutos de jogo contra um dos times mais táticos do país. E a resposta para esse arranjo, se vai dar certo ou não, só virá no treino final de amanhã. É por isso que os relatórios internos tratam a terça-feira como um divisor de águas absoluto. É o momento do tudo ou nada. Não é apenas para reavaliar a dor na coxa do Arthur. É para descobrir se a nova espinha dorsal da equipe, focada nesse jogo lateral, tem o mínimo de coesão necessária para competir de verdade. E se não tiver? Se o Gustavo Martins, o Pedro Gabriel e o enamorado não demonstrarem uma assimilação imediata tática, o Grêmio corre o sério risco de entrar no estádio do Palmeiras sem meio-campo e sem jogada de linha de fundo. Um vazio tático. Então, o que tudo isso significa? Para quem nos escuta e acompanha o desdobramento dessa crise tática, a nossa análise de hoje revela os bastidores bem cruéis do alto rendimento. Revela mesmo. Nós partimos daquela falsa premissa de que a conquista de um título, o Grenal, traria a estabilidade para o clube. Mas, em vez disso, a pressa em ter o capitão Arthur em campo para garantir essa glória gerou uma fatura física caríssima. E os juros estão sendo cobrados agora. A estrutura muscular dele cedeu sob o peso da urgência, prendendo o principal organizador da equipe aos equipamentos da academia. E sem o núcleo do seu esquema, o técnico Luiz Castro foi jogado em um redemoinho criativo forçado. Um teste de fogo para ele. Ele abandonou a posse de bola pelo meio e redesenhou toda a matriz do time para atacar pelas bordas do campo. E enquanto tentava ensinar 3 novos nomes a cruzar a bola contra o Palmeiras, ainda foi barrado por um contrato de empréstimo que o proibiu de escalar o próprio lateral. É uma aula sobre como a urgência, a biologia e a burocracia conspiram o tempo todo para destruir o plano perfeito. Com certeza. E observando a poeira que esse furacão tático está levantando lá no clube, eu não consigo parar de pensar em uma implicação futura fascinante para o Grêmio. Opa! Um cenário hipotético que os relatórios de hoje ainda não podem prever, claro, mas que a lógica implacável do futebol vai acabar impondo em breve. E que cenário seria esse? Fiquei curioso agora. Pensemos no sucesso absoluto dessa missão de contingência toda. Imagine que o Luiz Castro consiga fazer o impossível amanhã. Tá, ele consegue montar o time. Ele encaixa o Gustavo Martins, o Pedro Gabriel e o enamorado perfeitamente nessa nova estrutura de cruzamentos. O time vai a São Paulo, desvia do congestionamento central do Palmeiras com aquele anel tático, massacra o adversário pelas pontas e volta com uma vitória incontestável e uma performance de gala. Um sonho para a torcida. Sim. Mas a pergunta que fica é: quando o Arthur finalmente terminar o seu tratamento na academia e estiver totalmente sem dor, pronto para voltar, o que acontece com ele? Nossa. É o paradoxo do plano B perfeito, né? Exatamente. Se o Grêmio provar que consegue ser taticamente letal e fluido atacando apenas pelas laterais, desviando do centro do campo com tanta eficiência, será que o Luiz Castro vai ter motivos reais para desmontar essa nova engrenagem veloz só para devolver o controle ao seu antigo maestro? Caramba, é uma reflexão pesada. A pressa em curar o Arthur gerou a ausência dele agora.
E essa ausência forçou uma inovação tática profunda no time inteiro. E se a solução de emergência acabar revelando que o jogador considerado mais indispensável do elenco, na verdade, não é mais tão necessário assim para o novo modelo de vitória? Um efeito colateral impensável. Pois é. Fica essa provocação para quem nos acompanha refletir um pouco, em ambientes de alta pressão, até que ponto a sua ausência prolongada não é justamente o catalisador que ensina a equipe a vencer sem você. Uma reflexão formidável para encerrarmos o raciocínio de hoje. Aquele que força a máquina ao limite para não perder o seu lugar na história pode acabar sendo justamente o arquiteto da própria substituição. É uma dinâmica brutal, porém, olha, muito real no planejamento tático e na vida. É a pura realidade do esporte. Continuaremos acompanhando de perto esse verdadeiro jogo de xadrez médico e contratual antes da bola rolar lá em São Paulo. Um grande abraço a quem acompanhou o nosso mergulho nas fontes de hoje e até a próxima análise aprofundada dos bastidores que realmente definem o jogo. Até a próxima, pessoal!